No mundo animal, há uma criatura que desperta curiosidade e fascínio. Com seu plumagem negra como a noite e seu olhar penetrante, eles são os corvos, conhecidos por sua inteligência excepcional e habilidades surpreendentes. Bem-vindos a um mundo onde astúcia e engenhosidade se encontram, onde as asas se transformam em ferramentas e o cérebro se torna um arsenal de estratégias brilhantes. Embora possam não parecer as criaturas mais inteligentes do mundo, alguns corvos têm cérebros maiores em relação ao seu tamanho corporal. Por exemplo, o corvo da Nova Caledônia possui um cérebro que representa quase 3% do seu peso total. Essa proporção é semelhante à encontrada em golfinhos e grandes primatas, enquanto o cérebro de uma mulher adulta pesa apenas cerca de 2% do peso corporal. Além disso, pesquisas mostram que os corvos têm uma densidade maior de neurônios em seus cérebros do que os primatas. Essa região cerebral é responsável pela inteligência de um animal, o que significa que mais neurônios levam a um raciocínio cognitivo melhor. Os corvos podem até ser os animais não humanos mais inteligentes do planeta, superando até mesmo crianças de 7 anos. Cientistas conduziram uma série de testes com 6 corvos selvagens para avaliar a compreensão deles em relação a relações causais. Os testes foram baseados na fábula de Esopo, na qual um corvo sedento deixava cair pedras em um pote para elevar o nível da água. Na vida real, os corvos tiveram que deixar cair objetos pesados em tubos cheios de água. Eles podiam escolher quais objetos deixar cair. Os corvos sabiam que objetos sólidos, e não ocos, deveriam ser colocados no tubo com água, e não na areia. Além disso, eles escolheram o tubo com um nível mais alto de água, sabendo que isso os levaria ao objetivo final com menos esforço. Todos os corvos conseguiram resolver com sucesso o quebra-cabeça, ao contrário de crianças pequenas de 4 a 6 anos e até mais rápido do que crianças de 7 anos. O experimento comprova a capacidade dos corvos de pensar analogicamente. Essas aves inteligentes foram apresentadas a uma bandeja com 3 copos, sendo que o copo do meio continha um cartão com um desenho de um colar, uma forma ou um número. Os copos laterais também tinham imagens, sendo um igual ao do copo do meio e o outro diferente. Dentro do copo com a imagem correspondente, havia comida. Os corvos rapidamente compreenderam o funcionamento do experimento e começaram a escolher os cartões correspondentes para obter a comida. Em uma próxima etapa do experimento, foram apresentados cartões com pares de itens. 2 dos cartões tinham itens idênticos, como 2 círculos ou 2 triângulos, enquanto os outros 2 tinham imagens diferentes, como um círculo com um coração ou um quadrado com um triângulo. Eles tinham que encontrar o cartão que correspondia a 2 itens idênticos e 2 itens diferentes. As aves instantaneamente entenderam a tarefa e escolheram corretamente os cartões todas as vezes, sem cometer erros. Em todos os continentes, exceto na Antártida e na América do Sul, os corvos e seus parentes próximos, como corvos marinhos, gralhas e gaio azul, aprenderam não apenas a sobreviver entre os humanos, mas também a se beneficiar dessa relação. Por exemplo, corvos que vivem em cidades nos Estados Unidos e no Japão aprenderam a deixar nozes duras nas ruas com tráfego intenso, aguardando que os veículos as quebrem para eles. Em seguida, essas aves esperam o sinal verde dos semáforos para pedestres e recolhem com segurança as recompensas do chão. Em 2011, uma equipe da Universidade de Washington conduziu um estudo que comprovou a capacidade dos corvos de reconhecer rostos humanos e lembrar de seus inimigos. Um dos pesquisadores usou uma máscara de Homem das Cavernas, enquanto o outro utilizou uma máscara de Dick Cheney. O Homem das Cavernas visitou 5 locais para assustar alguns corvos selvagens. Após serem soltos, as aves emitiram sons altos e irritados para alertar seus companheiros sobre a presença de um intruso corajoso. Os companheiros voavam até lá para punir o Neandertal com sons de irritação. Por outro lado, as experiências com Dick Cheney não tiveram praticamente nenhum efeito. Os cientistas revisitaram os mesmos locais ao longo de 5 anos, e as aves sempre reagiam furiosamente ao Homem das Cavernas e ignoravam Dick Cheney.
Mesmo que algumas das aves que participaram do experimento original já não estivessem mais vivas, parecia que elas haviam transmitido esse conhecimento para suas crias. Além disso, os corvos conseguem de alguma forma identificar se um humano representa uma ameaça direta para eles ou se está apenas ocupado com suas próprias atividades. Quando percebem uma pessoa se aproximando e olhando para eles, os corvos decolam mais cedo. Diferentemente da maioria das aves e outros animais, que tendem a fugir quando os humanos se aproximam, mesmo que estejam apenas passeando. Os corvos possuem a capacidade de discernir quando é seguro ficarem relaxados e quando precisam escapar do perigo. A importância da família é significativa para os corvos. Os corvos são conhecidos por encontrar um parceiro para toda a vida e viver em pares ou pequenos grupos familiares. Durante os invernos frios, eles se reúnem em grandes poleiros, juntando-se a centenas e até milhares de seus semelhantes para sobreviver às noites. Durante a temporada de reprodução, os jovens corvos ajudam seus pais a proteger o ninho contra intrusos, além de desempenharem um papel importante ao levar comida para seus pais ou irmãos mais novos, como se fossem um serviço de entrega. Alguns corvos continuam auxiliando seus pais por vários anos. Além disso, os corvos formam amizades duradouras e se unem em grandes grupos para se protegerem de predadores. Eles atacam agressivamente qualquer visitante indesejado, incluindo aves maiores como corujas ou falcões, assim como outros animais. Em algumas situações, eles até mesmo se unem para roubar comida de criaturas maiores, com alguns membros do grupo distraindo os predadores enquanto outros realizam atividade sorrateira. Os corvos possuem uma ampla variedade de sons, cada um com um significado específico para outros membros da espécie. Eles podem alertar possíveis intrusos sobre a invasão de seu território ou informar a localização de parentes. Essa linguagem varia regionalmente, com diferentes dialetos em diferentes vales. Quando um corvo decide se juntar a um novo grupo, ele precisa aprender a usar a linguagem desse grupo imitando os sons dos outros membros. Os corvos demonstraram ter mais autocontrole do que muitas pessoas. Em um experimento, os pesquisadores testaram as preferências alimentares dos corvos, oferecendo-lhes uma variedade de petiscos. Em seguida, ofereceram a eles um petisco menos preferido, seguido da opção de esperar por um petisco mais delicioso ou uma porção maior do mesmo petisco. Os corvos mostraram a habilidade de esperar pelo petisco de qualidade superior, em vez de pegar imediatamente a oferta menos desejada. Demonstraram paciência e autocontrole, optando por esperar por algo que apreciariam mais. Outras aves, como pombos, galinhas e papagaios cinzentos, não demonstraram o mesmo nível de paciência e autocontrole durante o mesmo experimento. Além disso, os corvos são conhecidos por nunca desperdiçar comida. Quando têm muita comida, eles a escondem em esconderijos secretos para uso posterior. Os corvos são mestres em esconder comida para uso posterior. Às vezes, eles adicionam marcadores no topo do esconderijo para lembrar sua localização, protegendo-a de outras criaturas famintas. Além disso, eles possuem um conhecimento apurado sobre a deterioração dos alimentos e priorizam o consumo de carne antes de outros tipos de alimentos, como nozes ou pão, que têm uma vida útil mais longa. Além disso, os corvos são criativos e habilidosos na criação e uso de ferramentas. Eles aprenderam a esculpir tiras finas de madeira para criar ferramentas, como espetos, e dobrar arames em ganchos para alcançar alimentos fora de seu alcance. Eles têm a capacidade de lembrar do design e recriar o mesmo tipo de ferramenta. Surpreendentemente, os corvos também mostram habilidades de combinação de materiais, utilizando elementos que não funcionariam separadamente para construir ferramentas complexas. Anteriormente, apenas humanos e grandes primatas eram conhecidos por demonstrar tal habilidade. Além disso, os corvos parecem apreciar o processo de criação e uso de ferramentas, exibindo mudanças em seu comportamento após o uso bem-sucedido de uma ferramenta. Essa resposta lembra a satisfação que os humanos sentem após a conclusão de uma tarefa complexa no trabalho. Encerramos por hoje. Se você ficou satisfeito com a sua curiosidade, sinta-se à vontade para dar um like no vídeo e compartilhá-lo com seus amigos.
E até a próxima!